Vamos relaxando, sentando-se confortavelmente em seus lugares. Respirando calmamente, cada um deve procurar o seu ponto de relaxamento total. Nesse instante, você se sente calmo, tranquilo, em paz. Olhe ao seu redor e perceba como se apresenta esse lugar onde você se encontra, cuja paz e tranquilidade o levou até lá. Procure perceber com toda a sutileza necessária o ambiente que o cerca. Se utilize de todos os sentidos que Deus lhe deu para a percepção desse lugar. Ouça a melodia do ambiente, sinta o cheiro do lugar. Veja com os olhos da alma. Onde estás? Estás nesse lugar para refletir sobre a dor e a evolução do ser. Meus amigos, cultuar a dor como meio puro e simples de crescer e evoluir é um grave engano. Deus nos fez perfeitos em sua essência para sermos felizes e não para sofrermos, como condição de obtermos o direito de evoluirmos na vida. As nossas imperfeições é fruto de nossas escolhas e causa de nossas dores em meio à nossa evolução. É preciso compreender que quando nos deparamos de frente com os nossos defeitos e erros, sofremos. Daí então, vivemos a dor. Muitas vezes, desejamos continuar a agir como antes. Porém, o crivo da nossa razão e consciência, ao cederem aos apelos do bom senso, nos mostram que devemos mudar para agirmos dentro do que é certo e não mais dentro do que simplesmente desejamos. Importante esclarecer e compreender que o certo está muito distante de ser o perfeccionismo, pois que o certo são as boas escolhas do caminho a seguir e o objetivo é consequência do bem que semeou. O perfeccionismo é o objetivo que se deseja atingir, porém, deve-se estar atento aos meios de que se utilizou para chegar até ele. Diante desse processo de combate constante ao que desejamos, em prol do que se deve fazer, que então sofremos e vivemos na dor, que não é aqui exatamente a dor física, mas a dor mais profunda do ser, a dor moral. É preciso entender a dor como um processo de reeducação do espírito, para que este possa libertar-se dela. Dentro desse propósito de educação espiritual, que viabiliza o sentido de bem-estar físico e espiritual e permite o crescimento moral e espiritual do indivíduo. É preciso estar voltado para as mazelas que os espíritos trazem consigo de vidas pretéritas, que se apresentam destruindo não só os espíritos encarnados, mas sobremaneira aqueles desencarnados, que são o orgulho, a insensatez, a rebeldia, a hostilidade, o desamor, o ódio, o desejo incessante de vingança, entre muitos outros. O que educa o espírito é o esforço que se tem que fazer para aprender o caminho do bem, do amor e da verdade.
Não devemos mais nos permitir se esconder em nossas próprias condições morais indesejáveis, em nossos próprios esconderijos mentais, para não tomar contato com a realidade pessoal, pois assim criamos uma neura de virtudes com hábitos e condutas rígidas, de maneira que não conseguiremos associar nossas ações ao que teorizamos, intensificando ainda mais os nossos conflitos e, por consequência, a dor. Daí vem a culpa, a baixa estima e o medo constante de errar. Ao culpar-se, deve-se rever a sua conduta como meio de modificar-se. A baixa estima exige um olhar crítico para a identificação de seus valores reais. O medo de errar reflete o medo do desconhecido e o desapego dos padrões. Deve-se desenvolver o ser criativo que todos têm dentro de si, para que possa lidar com a própria sombra sem se punir severamente, mas buscando o processo de mudança constante em prol da evolução moral e espiritual. Não é preciso se condenar, menos ainda se colocar na cruz do Cristo, como os homens de vidas pretéritas o fizeram. É preciso reconhecer os erros, aceitá-los como verdade do seu ser e buscar, ainda que seja pelo sofrimento e pela dor, a humildade e a coragem para corrigi-los. Eis uma atitude de alto amor, cujo propósito é lançar um olhar para si próprio. Melhorar é transformar o negativo em positivo, o mal no bem, o desamor em amor, e não apenas colocar de lado, esquecer ou anular o nosso lado ruim, a nossa sombra. É indispensável ao processo evolutivo enfrentar as dores e os sofrimentos, aceitá-los como verdade e ter humildade e coragem para modificá-los. Meus amigos, após essa importante reflexão sobre a dor e a evolução do ser, venho lhes convidar a uma oração coletiva feita a Jesus Cristo, psicografada no grupo de psicografias Alta de Souza, da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Encarnados e desencarnados, a vencer as nossas dificuldades na vida. Senhor Jesus, estejais conosco nos momentos difíceis. Conforta os corações apertados e apreensivos pelas coisas da vida de encarnado. Como a vida é difícil e, sobretudo, como nós a dificultamos ainda mais por não a compreender sempre à luz da razão. Senhor Jesus, olhai por nós que buscamos a paz interior, a paz edificante, a paz do amor divino. Senhor Jesus, conforta esses corações aflitos, atormentados pelas provações da vida, mesmo que estas provações sejam ou tenham sido escolhidas por cada um de nós. Senhor Jesus, que a sua infinita bondade derrame sobre os corações tomados pelos sentimentos negativos o seu manto de amor e misericórdia para com todos. Senhor Jesus, ilumina a consciência desses seres encarnados, a fim de que não desperdicem as suas últimas oportunidades
de fazerem parte de um novo mundo. Senhor Jesus, tende misericórdia desses espíritos desencarnados que ainda com a venda nos olhos estão cegos pelo orgulho, pelo ódio, pela mágoa. Concede-lhes, Senhor, uma nova chance para que possam despertar para os dias de hoje em que se começa a regeneração. Que a misericórdia divina possa abrir-lhes os olhos e o coração para o entendimento e despertar de suas consciências. Os olhos para se utilizarem da razão, para reconhecerem que os princípios elementares da formação moral do ser jamais devem ser feridos. E o coração para sentirem a emoção de serem amados como filhos do Pai que somos. Abrir-lhes os olhos para perceberem que o seu limite termina quando o do outro começa, e que não deves fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem contigo. Abrir-lhes o coração para que as emoções aflorem no sentimento que nutrem entre aqueles que amam, a fim de se permitirem colocar-se sempre no lugar do outro. Senhor Jesus, que essas palavras possam iluminar as mentes e os corações daqueles que aqui estão e que ainda terão a oportunidade de escutar estas mensagens como bálsamo para suas feridas. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir que as minúsculas faíscas da Tua luz possam clarear os caminhos de todos nós. Que a paz de Deus estejam com todos.